A dica da semana sobre resolução adequada de disputas e negociação voltada à solução de conflitos trabalhistas, ou seja, negociação trabalhista, é a seguinte. Você conhece a técnica do bode na sala e sabe como pode ser utilizada em negociações voltadas à solução de conflitos? Essa técnica se enquadra muito mais em negociações pautadas em modelos competitivos, também chamados de barganha posicional ou de negociações distributivas, e eu diria que é pouco compatível com negociações que se pautam pelo chamado modelo cooperativo. Não existe uma unanimidade absoluta sobre a terminologia adotada para se identificar cada uma das técnicas de negociação. Inclusive eu alerto que eu tenho um curso sobre negociação voltada à solução de conflitos trabalhistas, tendo o seu link na bio aqui do perfil, no Instagram, e lá são dedicadas 3 aulas ao desenvolvimento de diversas técnicas de negociação. Mas o fato é que esta terminologia, esse nome que é comumente adotado para essa técnica em diversos manuais de negociação, tem origem numa fábula segundo a qual um sujeito que reclamava muito da vida e considerava que a sua vida tinha muitas dificuldades e era muito infeliz, procura, né, um amigo sábio e para se queixar da vida, e esse amigo vira para ele e diz o seguinte: olha, então já que você está reclamando da vida, coloca um bode na sua sala, né, amarra ele no centro da sua sala. E aí o sujeito vira e fala: pô, meu amigo sábio, né, a minha vida ficou ainda pior, agora eu tenho um bode na minha sala, né. Aí diz: então faz o seguinte, bota uma vaca na sua cozinha, amarra uma vaca na sua cozinha, né. Aí ele diz: olha, minha vida tá insuportável, então agora bote galinhas no seu quarto, em cima da sua cama, transforma a sua cama num galinheiro. E aí o sujeito diz: olha, assim não dá mais. Aí o sábio vira e fala: então agora tira as galinhas da cama. Minha vida melhorou, agora tira a vaca da cozinha. Pô, minha vida tá ficando legal, agora tira o bode da sala. Não, minha vida é uma maravilha. Portanto, o que está por trás dessa técnica nada mais é do que uma lógica de criar obstáculos ou dificuldades artificiais para remover esses obstáculos em troca de concessões na mesa de negociação. Se a gente for pensar na psicologia comportamental, né, ou também chamada tecnicamente de análise do comportamento, nós podemos considerar que isso significaria tecnicamente, né, o que a gente chama de contingência de reforço negativo, ou seja, eu removo um estímulo aversivo do ambiente para tornar o indivíduo, para criar melhores condições para o sujeito. Naturalmente que na mesa de negociação eu vou fazer isso em troca de uma contraconcessão, ou seja, eu removo um obstáculo artificial como se fosse uma concessão da minha parte para buscar uma contraconcessão. Uma forma razoavelmente comum de manifestação dessa técnica, de maneira consciente ou inconsciente, planejada ou não planejada, na mesa de negociação envolvendo conflitos trabalhistas, né, e aí eu me refiro especificamente na sala de audiência de processos que tramitam na Justiça do Trabalho, é quando o sujeito do lado do reclamado vai se iniciando ali a discussão e o sujeito vira e fala assim: olha, nós estamos com uma dificuldade aqui na empresa e eu quero deixar claro de antemão que a única forma, se for para fazer um acordo, eu vou ter que parcelar em 10 vezes, ou em 12 vezes, ou em 24 vezes. Ou seja, o sujeito já de cara apresenta como uma condição um parcelamento que né, obviamente é difícil de se aceitar, né? Então, muitas vezes, quando isso acontece, esse parcelamento inviável para aceitação do lado do reclamante é o bode que está sendo colocado na sala, ou seja, é a dificuldade que é colocada para ser lá na frente removida em forma de concessão, e obviamente o sujeito que faz isso está pensando em quê? Está pensando em trabalhar, quando faz essa concessão de chegar a um parcelamento mais razoável, reduzir o valor. Então, ou seja, ele cria uma dificuldade artificial no parcelamento para depois remover essa dificuldade como se fosse uma concessão e aí buscar uma redução no valor. Uma outra possibilidade de manifestação dessa técnica, e que nós podemos considerar como, né, uma manifestação dessa técnica, é quando o sujeito chega com uma proposta de valor bastante distante, né, do que seria ali, naquele contexto, né, o razoável para se chegar a uma solução de consenso, né, ou seja, uma proposta muito baixa do lado do reclamado ou uma proposta muito alta do lado do reclamante. E aí, a partir disso, ele começa a fazer concessões gradativas, né, do reclamado de aumentar o valor e do reclamante de reduzir o valor, colocando aquela proposta, né, num patamar mais difícil de se aceitar, como sendo o bode colocado na sala. Dito isso, eu quero te fazer 2 alertas. Primeiro, se você vai usar essa técnica, e aí eu não quero entrar aqui na questão ética da possibilidade ou não é o objeto dessa conversa, mas eu chamo a sua atenção, em primeiro lugar, para o cuidado que você tem que ter de apresentar uma condição muito extrema que inviabilize a negociação. Aliás, isso tem a ver com a ideia do que fazer diante de uma elevada distância entre as propostas, que é tema para um outro vídeo e uma outra conversa. Mas o fato é que esse é um cuidado que você precisa ter para não cair nessa armadilha. E o outro alerta que eu faço, se você vai usar essa técnica, é de que é preciso você ter cuidado na hora que vai, né, pesar a mão, no sentido de se ver obrigado, sob pena de viabilizar a negociação, em remover rapidamente essa dificuldade que você coloca ali na mesa,
e perder a sua credibilidade. Então, essas são, né, as duas preocupações que se teria que ter com essa técnica se você vai utilizá-la. O segundo alerta que eu te faço é se você percebe que está sendo vítima dessa técnica. E aí eu considero que há aqui pelo menos dois caminhos para você adotar de modo a neutralizar essa condição na qual você estaria sendo submetido enquanto vítima dessa técnica do bode na sala. A primeira delas, né, eu diria assim, talvez seja mais importante não só para situações como essa, como outras, seria reverter o modelo. O que isso quer dizer? A princípio, se você está sendo vítima dessa técnica, significa, como eu havia dito no começo, que você está num contexto de uma negociação que se pauta sobre uma lógica competitiva, distributiva, de barganha posicional e que, em regra, teoricamente, inclusive, não é a mais saudável para se buscar uma boa solução de consenso. Então, a ideia seria reverter o modelo. Só que essa estratégia de reversão de modelo também é tema que teria que ser tratado numa outra conversa. Inclusive, né, eu exploro isso exaustivamente lá no meu curso sobre negociação voltada à solução de conflitos. Mas para você que tem a compreensão sobre esse conceito, né, um primeiro caminho seria você promover essa reversão de modelo e sair dessa lógica competitiva, distributiva e de barganha posicional. O segundo caminho, se você está sendo vítima dessa técnica, seria você tentar desconstruir ou isolar o bode. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar naquele exemplo em que o sujeito coloca de cara uma dificuldade de parcelamento exagerado, né? Seja colocando inicialmente ou num outro momento das tratativas inerentes à negociação. Qual é a ideia? A ideia aqui, o que significaria isolar? Seria você não misturar as discussões, ou seja, você focar apenas na discussão de valor, evitando que essa discussão seja contaminada pelo parcelamento, de modo a evitar que se use essa estratégia de buscar uma concessão no valor, fazendo uma concessão sobre aquela forma de parcelamento. Agora, o primeiro aspecto fundamental disso tudo é você perceber que está sendo vítima dessa técnica. Aliás, essa é a grande questão, principalmente de todas as técnicas que eu tenho tratado e todos os demais conceitos. É você ter consciência e entender o que está acontecendo ali. Até, né, quer dizer, esse é o primeiro passo para que você possa reagir de modo a neutralizar uma eventual técnica, né, como essa, que acaba se enquadrando aí na ideia de técnica de jogo pesado. Uma outra possibilidade seria você tentar desconstruir o bode. Isso pressupõe você dedicar um tempo da conversa, principalmente por meio da formulação de perguntas, para explorar aquela condição que foi colocada de modo a tentar desconstruí-la. Nesse caso específico do parcelamento, aí seria você se preparar para fazer perguntas, procurando entender o que está por trás disso, de modo a, explorando, né, a partir dessas perguntas, você tentar desmascarar a artificialidade daquela condição aversiva ou daquele obstáculo que está sendo colocado para buscar uma concessão, ou seja, do bode que está na sala. Portanto, muito cuidado com os bodes que podem aparecer na sua mesa de negociação. Essa é a dica da semana sobre resolução adequada de disputas e negociação voltada à solução de conflitos trabalhistas. Fique à vontade para estar sugerindo outros temas que possam ser trabalhados aqui e até a próxima!